Quem votar contra a CPI está votando contra o povo. Olha, eu fui ave de rapina, chamaram eu de tudo, fiz mais voto que Vossa Excelência que pôs aqui de moralista. Fiz mais voto que Vossa Excelência. E esse governo que o senhor aqui está tocando pau, Vossa Excelência não tem mais voto que eu. O senhor fez mais voto que o senhor. Aqui eu não voto. Vossa Excelência tem um voto, eu tenho outro. Não, meu presidente, eu quero meu tempo de voto. Eu não interrompi ele. Aí o senhor vem aqui falar isso. O senhor foi o paladino da moralidade. Fez mais voto do que o ladrão Catume, como chamavam lá no sul da ilha. Mas tá aí. Com cartaz na rua, com cassação, com registro. Mas eu fiz mais votos do que o senhor Lela, que vem aqui falar mal de um governo que ele... Questão de ordem. Ele ajudou a eleger, carregou nos colos, e eu estou aqui defendendo o governo. Eu não estou aqui defendendo o seu Jean. Eu estou aqui defendendo o governo que a população de Florianópolis resolveu escolher para administrar nos 4 anos. Eu não virei de casaca. Eu estou líder de um governo para fazer com que ele possa cumprir o que ele prometeu e que o povo acreditou. E eu não é para ser oposição, vou fazer tudo contra. Não. Eu penso na cidade. Agora, eu até estranho que tudo agora, por que será? Será que se chamar não conversa? Então, eu vou votar pelo arquivamento, porque acompanho, apesar de eu ter, sempre falo isso, neste caso, por ser uma denúncia, que ninguém sabe de onde veio, de onde partiu, e aí eu não gosto dessas coisas. Então, eu acho que realmente não tem fato relevante. Eu vou votar pelo arquivamento dessa CPI. Não estou votando contra o povo. Não venho aqui fazer... Para, né, vereador Lela? Faça bastante que eu vou crescer de voto, porque o povo me conhece. Eu sou o Catume que está aqui na tribuna, o Catume lá da Lagoinha, que me espera para pescar a tainha, o Catume lá da Armação. Por mais um minuto. E eu sou o Catume do plenário, eu sou o Catume do dia a dia. Palavra dada, palavra empenhada. Eu não surfo conforme a onda. Muitas vezes as ondas já me derrubaram, mas eu permaneci ser o japonês da Armação. Com muita honra. Respeitado por todas vossas excelências. Por todas vossas excelências. Não suba a tribuna aqui para dizer, tocar o pau, fazer demagogia, querer colocar apelido em vereador. Cada um aqui foi eleito e tem um voto. Vereador Jefferson, não se constrange, porque o povo lhe conhece. E sabe que o Jefferson tem uma linha de respeito, de dignidade, de moralidade. E não precisa coagir os vereadores. Vem aqui e defenda o seu voto, a sua posição. Agora querem, fulano, está pensando o quê? Eu, quanto mais bater, mais leva. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Discussão única aos recursos. Vereador Dalmo Menezes, por até 5 minutos. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Maico. Senhor presidente, só gostaria de lembrar todo o plenário que quando nós assumimos, nós, abre aspas, prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi conferido, observando as leis e trabalhando pelo bem geral do município. Assim o prometo. Esse foi o juramento que nós fizemos. Independente da opinião pública, senhor presidente, está lá fora pensando de uma maneira ou de outra, nós estamos aqui para preservar, nós somos guardiões da lei e nós precisamos observar isso. Para mim, no meu entendimento, a CPI perdeu o objeto, mas mais do que isso, a responsabilidade da abertura da CPI é de Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador Vanderlei Faria. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de até agradecer a subida da tribuna do vereador Catume, que até agora não tinha se manifestado, pedir que fosse transcrito na íntegra a fala debochada do vereador Catume, folclórico vereador Catume, que em sua fala ali não trouxe nenhuma seriedade nem credibilidade. Eu tenho certeza que em casa as pessoas prestaram atenção nisso. Ok. Em discussão, os recursos, vereador Dalmo Menezes, por 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, confesso aos senhores que não ia me manifestar, mas eu acho que está virando um debate desnecessário. Nós estamos votando, neste momento, a ordem do dia.
A ordem do dia, no seu segundo projeto de lei, ele trata, o segundo item, do recurso regimental. Não estamos falando em abertura nem arquivamento de CPI. Não. Na minha opinião, essa fase já passou, vereador Dinho. O que nós estamos votando aqui é um recurso contra a decisão do presidente. Do mais, nós estamos votando agora os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, que analisou favorável ou contrário. Não. Eu só queria dessa contribuição. Não. Exatamente, mas é o parecer do recurso. E o recurso aqui. Porque tem um parecer aqui que é favorável à Vossa Excelência, pelo arquivamento. Então, nós estamos falando agora em abertura CPI, nós estamos votando aqui o recurso regimental. O recurso. Presidente, estamos votando aqui o recurso. Nós não estamos votando aqui se é para abrir ou para encerrar a CPI. O vereador Guilherme, conforme consta no artigo 52, diz que a prerrogativa dele, eu até acho que não era necessário ir até a Procuradoria. Porque se é prerrogativa dele, podia ter feito no primeiro momento. Agora, nós estamos votando aqui, exatamente, quero ter essa convicção, que estou votando o recurso conforme foi empreitado por 2 senhores vereadores. Isso. Não estou votando outra matéria. Então, agora, porque o vereador fulano tem que votar, porque é contra a comunidade está ouvindo. Não, o recurso está aqui, alguém vota favorável ao contrário. Então, é o recurso. Não se fala de CPI, que a CPI, na minha opinião, já foi voto vencido. Prova disso é que tem um recurso contra a decisão. Então, por isso, eu não quero entrar agora em CPI, a não ser que crie um outro fato para abrir o CPI. Agora, eu me refiro aqui ao recurso. Uma parte, eu tenho uma parte, Vossa Excelência. Vereador, parabenizo Vossa Excelência por ter subido à tribuna e esclarecido esse fato, porque até então o que temos ouvido aqui, por aqueles que queriam a abertura da CPI, entendiam que deveria ser aberto, falando sempre no arquivamento da CPI, no arquivamento da CPI. E o que nós estamos discutindo aqui não é arquivamento de CPI, é recurso que foi proposto, na qual cabe à Comissão de Constituição e Justiça analisar e, posteriormente, o plenário votar o recurso. Exato? E então, parabenizo mais uma vez por esse esclarecimento, para ver se eles entenderam. Obrigado, vereador. E concede uma parte, vereador Maico. Obrigado, vereador Dalmo, pela parte. É muito lúcida a sua fala e acho que ela deu clareza a toda a dinâmica que está acontecendo hoje nessa casa. E também gostaria de registrar que, quando eu fiz o requerimento da oitiva, vereador Dalmo, para que então o empresário Doreni Caramori viesse a essa casa dar explicações, esse mesmo pessoal que pede a abertura, a continuidade da CPI, não assinou o requerimento, se negou a que o secretário viesse aqui dar explicações, não permitindo que no primeiro passo, que é ouvir as pessoas, fosse dado. Eu lamento muito o posicionamento de alguns parlamentares que só querem ver a discórdia nessa casa. Vereador Maico, agradeço a sua parte, mas quero dizer a Vossa Excelência e a todos os vereadores que não assinei a abertura CPI, mas assinei a convocação ao convite do Orenive nesta casa. Obrigado. Em ordem, presidente. Vereador Afrânio, eu já havia pedido faz uma hora atrás. Desculpa. Vossa Excelência esqueceu de mim. Eu só queria, aproveitando todo esse nosso debate aqui, colegas vereadores, comunicar que o Senado Federal acabou de constituir a CPI da Previdência Social. Eu quero só aqui comunicar, inclusive, o senador do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, ele foi eleito presidente dessa CPI. E lá valeu a Constituição. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão única dos recursos. Coloco em votação única os recursos, solicito votação nominal do segundo e do quarto. Votação única. Como vota Guilherme Pereira? Vota não.
Afrânio. Em defesa do princípio de minoria, contra privilégios de determinados vereadores dentro da Câmara, eu voto sim. Bruno. Sim. Celso Sandrino. Como não subscrevi a abertura do CPI, voto não. Claudinei, não. Dalmo. Vota não. Dinho. Não. Herádio. Vota não. Fábio. Não. Gabriel. Sim. Jefferson. Não. João Luiz. Voto não. Lino. Em respeito ao regimento, ao direito à minoria e à Constituição brasileira, voto sim. Maicon. Respeito à Constituição Federal Brasileira, à Lei Orgânica do Município, ao Regimento Interno da Casa, voto não. Marcelo da Intendência. Voto sim. Marcos José de Abreu. Voto sim pela garantia da minoria. Maria da Graça. Voto não. Miltinho. Não. Pedrão. Sim. Rafael Dausch. Não. Renato. Sem medo de acertar, eu voto sim. Catume. Voto não. Lela. Sim. 15 votos não. 9 sim. Senhor presidente, eu quero declarar o meu voto. Só um pouquinho. Estão rejeitados os recursos número 0046-2017 e 0048-2017. Contagem está errada aqui. Eu quero que eu voto, por favor, senhor presidente. 15 a 9 dá 24. 14 a 9. 14 a 9. O 13 Declaração de voto, vereadora Afrânio, por até 5 minutos. 12 a 11 também dá. Hein, João? 12 a 11 também dá. Bem, colegas vereadores, eu venho aqui na tribuna para declarar meu voto, lamentar a decisão de 14 vereadores favorável, inclusive estão saindo porque não querem ouvir, aquela velha falta de respeito aqui, estão todos saindo, vão pedir a bênção certamente lá atrás. Mike. Eu quero, inclusive, me dirigir diretamente ao líder do governo, o vereador Catume. Quero me dirigir diretamente a ele. E porque o vereador Catume disse duas coisas que eu considero completamente falta de verdade, vereador Catume. Primeiro, de que o Doreni saiu de mala e cuia. De mala, talvez. De cuia, não. Tem que sair mais gente. O Doreni está dentro do governo, forte e influente. Inclusive, o resultado dessa votação, quem foi vitorioso foi o Doreni. Você sabe, vereador Catume. Você sabe, vereador Catume. Vossa Excelência disse que a oposição derrubou o Doreni. Não é verdade. Quem conhece o bastidor dessa casa sabe que não foi a oposição que derrubou o Doreni. Foi a base do governo. O vereador Catume também disse de que quando o Doreni Caramori, ex-presidente da CIF, foi convidado a sair, disse que a oposição ficou alegre. Eu acho que tem determinados vereadores aqui dentro que a alegria é incomensurável e não são vereadores de oposição. Então, o que a população de Florianópolis tem que entender é que existe uma armação, uma orquestração
que, sinceramente, eu acho que tem um ou dois vereadores aqui, ingenuamente, ingenuamente seguiram. Mas se tivesse deixado votar pela sua livre consciência, em nome das bandeiras que sinceramente falam, e eu acredito, se não tivesse lá nos fundos aquela confraria de secretários, lá atrás, que vieram aqui, tem secretário que pediu janta. Tem secretário que pediu janta, está jantando aqui atrás, para fazer o acompanhamento. Porque eu acho, vereadora Maria da Graça, que coleira fica bom nos cachorrinhos, para cuidar, para não... Agora, estão botando em outras coisas, que eu acho que não deve ser colocado. Então, eu venho aqui na tribuna para lamentar de que a Câmara de Vereadores não quis reparar o ato despótico, infeliz, autoritário, ilegal, sem base regimental, inédito, perigosíssimo, e ficou com medo de enfrentar o Doreni. A Câmara de Vereadores ficou com medo de enfrentar o Doreni. Se ajoelhou. Então, eu venho aqui só para reparar 2 erros ou 3 do discurso do líder do governo, que disse que havia uma alegria nos vereadores da oposição. Não é. Aproveitar que está lá o secretário Felipe Melo, dizer, a alegria não é somente dos vereadores de oposição, tem vereadores de situação de alegria incomensurável. É claro que nós não poderíamos concordar com a continuidade daquilo que já é patente. Me disseram pela coluna de jornais, e eu vi comprovação, que até o peixe urbano também já foi aliciado para eventos e etc. Então, é claro, foi importante tomar aquela decisão. Agora, no rosto, a alegria disfarçada, incontida de alguns vereadores, era patente e incomensurável. Declaração de voto, vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. Eu gostaria que a TV Câmara, por favor. Está aqui dá para ver a foto dos secretários ali, sentados ali na frente? Ó, Constâncio, Cobalcini, Everson Mendes e Felipe Melo. Só para comprovar, para quem não está assistindo, que é dessa forma que funciona a política do prefeito Jean. Lamentável. Um prefeito novo, que a cidade botou fé, mas a política velha predominou. Além dele cobrar a fatura do presidente dessa casa, ainda manda mais secretário, que é para fiscalizar os vereadores. Olha, eu vou te contar uma coisa. Se eu estou num governo e secretário vem me fiscalizar, eu mudaria de posição hoje, por uma questão de honra. Porque não é possível, tá? Isso é em época que tinha capataz em fazenda. Isso não é coisa para política. Então eu venho nesta casa, eu venho a esta tribuna fazer minha declaração de voto com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade, porque eu sei que lá fora, eu sei o que eu ouço quando caminho nas ruas, vereador Dalmo. Eu sei o que eu escuto. Eu trabalho diuturnamente com pessoas, faço meu trabalho político semanalmente em várias comunidades, eu sei o que ouço.
E eu também sei o que os que falam dos vereadores de base. Um dia como o de hoje é um dia negro, porque não tem problema, a gente mais um voto, 2 votos, 3 votos, a gente não ia ganhar mesmo, não tem problema, não vamos ganhar. Vamos para a justiça, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, tudo isso podia ter sido resolvido com uma votação honesta, tranquila, sem sobressaltos, não precisaria ter 4 secretários aqui dentro. Para que isso? Não tem o que fazer na prefeitura, vereador Pedrão. Não tem. Com certeza não tem serviço. Eles dizem que não tem dinheiro, mas eu acho que está faltando a ideia. Não, está faltando ideia, porque eles não têm o que fazer, não tem tempo para pensar. Então vem aqui, bate papo, troca de ideia com o vereador, chama o vereador para cá, e o que acontece? Vamos ficar ali olhando na TV, vamos ver como é que o cara vota. Porque aquele negócio, atravessa a rua para pedir, mas eu quero ver o teu voto. Esse cabresto, meu amigo, isso é vergonhoso. Então, com muita tranquilidade, eu venho aqui dizer que eu votei sim a favor do recurso, porque seria a nossa última tentativa de moralizar a própria casa nesse momento, que é uma desmoralização. Você protegeu o empresário, vereador Guilherme, Vossa Senhoria, proteger esse empresário, nós lamentamos profundamente. Cita o segundo secretário que lê o terceiro projeto da pauta. Recurso regimental 0047/2017, vereador Afrânio Tadeu Bopré e outros. Recurso regimental contra a decisão do presidente da Câmara de arquivar o requerimento 147/2017. Em discussão única o parecer. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão dos pareceres. Em discussão única o recurso. Vereador Afrânio Bopré. Por 10 minutos. Porque o vereador é o autor do recurso. Só o recurso, só, tá? Parecer não houve vereador interessado. Nós vamos discutir o recurso, propriamente dito, que é o que vai a voto. Colegas vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, numa decisão arbitrária, infeliz, autoritária, sem base, resolveu fazer o arquivamento de uma outra CPI. A CPI que quer discutir o lançamento, vereador Guilherme Pereira. Vossa Excelência, vai voltar. Porque o recurso, inclusive, é dirigido ao seu ato administrativo. O vereador Guilherme Pereira decidiu também arquivar. Já que teve um precedente, foi abençoado aqui por 14 vereadores, que covardemente decidiram não enfrentar quem tem que enfrentar, decidiu arquivar uma CPI cujo o sentido ele é positivo, propositivo, de impacto financeiro gigantesco para o nosso município. Por quê? Porque se constata, a partir de uma auditoria que foi feita no final do ano passado pelo ex-prefeito César Souza Júnior, que quando a gente tem que elogiar, elogia,
eu quero parabenizar o secretário André Basso, a Carol, que era diretora desse setor de tributos, fizeram uma auditoria e encontraram uma irregularidade no lançamento da taxa da coleta dos resíduos sólidos, a chamada TCRS. E essa irregularidade fez com que os imóveis comerciais fossem tratados de igual forma como imóveis residenciais. Então, imaginemos, por exemplo, o exemplo clássico da loja Americana, no calçadão da Felipe Schmidt, que tem uma metragem, porque o tributo é calculado por metro quadrado de construção e do terreno do imóvel. Ela deveria pagar algo em torno de R$19 mil ano de taxa de coleta de resíduo sólido. Está se cobrando R$900. E são 23 mil imóveis comerciais no município de Florianópolis, sendo tratado como imóveis residenciais. Aí se conclui duas coisas. CONCAP. A CONCAP é que faz a coleta de resíduos sólidos. Esse dinheiro, que pela informação que se tem, está sendo tratado dessa forma desde 2004, portanto, há 13 anos, uma diferença na cobrança de taxa de resíduos sólidos, significa um volume financeiro gigantesco, que nós não sabemos qual é o volume, nós não sabemos o que está acontecendo exatamente, qual é o problema, precisamos aprofundar isso. Cabe à Câmara de Vereadores, é a nossa atribuição. Tem vereador que diz, eu não sou o dono da verdade, eu não voto em CPI, eu não assino CPI, mas quando os outros abrem, ele é o primeiro a disputar e quer estar dentro, que é o vereador Catume. Ele quer estar dentro da CPI, e inclusive disputa dentro da CPI, quer ser o presidente, quer ser o relator. Abrir, ele não quer abrir, mas se os outros abrir, ele quer ficar dentro. Vereador Catume. E o lançamento é um lançamento irregular. Está constatado isso. Mas nós precisamos entender o que aconteceu. Foi um problema técnico? Ou foi um problema político? Qual é o volume disso? Qual é o alcance disso? Olha, gente, se não couber a vereador entrar nessa matéria, para interpretá-la, porque agora não adianta dizer, ainda tinha aqui gente que dizia assim, vereador Renato, tinha gente que dizia, não, Afrânio, mas a CPI perdeu o objeto, a outra, do Doreni, porque o Doreni já foi embora com mala e cuia. Mas essa não perdeu o objeto. Essa está aqui, está viva. Nós precisamos ter responsabilidade com as nossas atribuições. Porque tem vereador que diz, porque eu jurei cumprir a lei, cumprir a missão, as minhas obrigações de vereador de investigar. Está aqui, agora é a hora de investigar. Né? Que vem para a tribuna. É hora de investigar. Então, eu venho aqui, colegas vereadores, eu não quero fazer uma revanche, um discurso, porque votaram na outra, eu sei que você... Talvez não, talvez haja uma mudança de votos. Talvez haja. Não, Marcelinho. Marcelinho não confia muito. Mas é uma discussão que nós precisamos fazer, faz parte da Câmara de Vereadores, é nossa atribuição legal. É nossa atribuição legal. Então, eu venho aqui para mostrar para a população que o presidente da casa, de uma maneira infeliz, sem base legal, ele também decidiu arquivar, fez um ato despótico,
fizemos com recursos, ele poderia ler o recurso e ele dar provimento, aceitar esse recurso, não trazer esse assunto para o plenário, reconhecer que CPI é um direito de minoria, de que CPI se abre com assinaturas e não com voto. Não pode prevalecer a ditadura da maioria. Se tiver 8 assinaturas, a CPI está aberta. Ele não quis reconhecer isso, não quis reconhecer o erro. E é ruim, sabe por quê? Porque eu já vi o presidente Guilherme Pereira reconhecer erro. Já vi, por exemplo, ele fez um termo aditivo no contrato da Orbank, que contratou uma secretária executiva, contratou não sei o quê, mais 2 garçons. Aí ele disse, não, peraí, pegou mal. Eu vou voltar atrás. Foi um ato bom, positivo. Cortou 2 garçons daquele termo aditivo. Que falta faz a Câmara de Vereadores, aqueles 2 garçons? Nada. Ele fez um gesto, recuou. Nesse ele não quer recuar. Nesse ele não quer trazer o assunto para ser esclarecido socialmente. Sinceramente, colegas vereadores, eu estou falando aqui faz 9 minutos. Difícil alguém ir no banheiro e ficar 9 minutos. Então, eu queria pedir aos colegas vereadores que votassem favorável a esse recurso, que sustentássemos tecnicamente, legalmente, a necessidade de se abrir esta CPI. É isso, muito obrigado. Em discussão, o recurso, vereador Catume, por 5 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes. Vereadora Afrânio, 1 minuto da sua atenção, por gentileza. Hoje é dia 26 de abril, e acho que não vou esquecer desse dia, que parece que Vossa Excelência, sei lá, se tirou eu para mencionar na tribuna. Primeiro, nunca fui presidente de CPI nessa casa. Segundo, tenho a alegria de pertencer a uma bancada de 3 vereadores e que tem sempre um lugar na CPI. E os meus pares me indicam. E como não sou covarde, assumo. Só para explicar a Vossa Excelência. Não é imposição do Catume. Eles me convidam, como o Dalmo já foi, e assim, o Herado não foi porque era presidente da casa, e como eu não sou covarde, eu vou para o ataque. Eu vou lá. E quando vejo que tem maracutaia, que tem CPI, com objetivo pessoal, faço como eu fiz a uma e pedi para sair, porque não ia participar de João Bobo. Não participo de João Bobo. Participo com posicionamento, correto ou não, mas não me escondo. Não me escondo. Então, para deixar bem claro, porque o vereador Afrânio falou aqui, parece que o vereador se impõe. Não, muito pelo contrário. Até porque queria voltar a ter a saúde de 3 anos atrás, que quem sabe eu estaria com mais força. Né? Mas só para explicar que não me imponho, ninguém impõe aqui. O bloco tem direito a tantas posições, vai indicar. Assim eu posso dizer, por que só dá a Afrânio na CPI? Dá porque ele realmente sabe se colocar, é um excelente vereador da oposição, tem experiência, foi deputado, foi vice-prefeito, domina essa tribuna aqui como ninguém nesta casa, tem uma oratória que me dá inveja, porque realmente sabe colocar, realmente tem que estar. Tem vereadores que às vezes é melhor em bastidores, tem vereadores que é melhor em outras fases dessa casa, né, vereador Dinho? E tem uns que dominam isso aqui, como o vereador Pedrão domina, e acho que tem que respeitar. Eu não venho aqui dizer que só dá isso, aquilo, eu acho que tem que defender aqui o projeto, o seu posicionamento, e mais uma vez eu não vou fazer essa loucura, né? Vou votar, não, porque aí é uma CPI raivosa, vereador Dalmo.
Uma CPI de 2001, que já sabemos que em 2004 teve uma lei que regulamentou uma CI. Pelo amor de Deus, que a sociedade, o que nós vamos explicar para a sociedade? Arquivamos uma CPI do aniversário de Florianópolis e vamos abrir uma de 2001. Aí, pelo amor de Deus. Dá uma parte, vereador. Não vou dar porque eu estou terminando, né? Gostaria. O senhor vai falar mal de mim? Eu vou deixar o senhor falar mal de mim? Não, então eu vou ouvir, que eu gosto muito de ouvir. Obrigado, vereador. Não, vereador Katume, só para esclarecer, nós não estamos votando a abertura de CPI. Não, é recurso. Não, CPI se abre com assinaturas. Tá bom. O que está se fazendo aqui é matando o CPI. Tá bom. Eu vou matar essa CPI, então, como o senhor fala. Vou matar. Vou fazer igual aqui. Vou matar a cobra e vou mostrar o pau. Katume vota não a uma CPI raivosa, uma CPI que volta a 2001. Quer dizer que passou aqui, vereador Renato? O senhor já passou em 2008, né? Acho que já foi. Passou 16 anos, ninguém fez agora. Do nada, vereador. Aí não, eu não vou compactuar com isso. Não vou. Então eu vou matar a CPI. Se é que Vossa Excelência diz que é matar, Katume mata a CPI. Muito obrigado. Vereador Miltinho, para discutir o recurso em 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, subo na tribuna só para esclarecer alguns fatos que estão aqui sendo ditos. Fui relator desse recurso. Primeiro, gostaria de esclarecer ao vereador Afrânio que para a abertura de CPI não é preciso apenas assinatura, mas é preciso fato determinado e prazo certo. O presente pedido de CPI, ele tinha prazo certo e tinha um número mínimo de assinaturas, tinha até mais do que necessário. Entretanto, vou apresentar duas situações. A primeira, não existe no requerimento o fato determinado. Ele é muito subjetivo. Eu vou ler para vocês parte do requerimento apresentado. Apurar o fato, o pedido é que se abra uma CPI para apurar o fato determinado e se não tiver fato determinado, no primeiro parecer, se arquiva. Era isso que estavam aqui falando. Entretanto, senhores vereadores, não se abre CPI para apurar fato determinados, para ver se há ou não fato determinado. O fato tem que ser determinado antes da abertura da CPI. O regimento interno da Câmara dos Deputados é claro. Determina-se, fica esclarecido o fato determinado antes da abertura da CPI. A Assembleia Legislativa fala a mesma coisa. O nosso regimento, não. O nosso regimento, ele é anacronismo. Está aqui uma palavra bonita, anacronismo. Por quê? Não dá para entender se é fato, é obrigado a ter o fato determinado ou não. E depois diz que tem. Ou seja, é ou não é? Analisando dessa forma, o regimento fala no seu artigo 198, que no caso de omissão do regimento ou de dúvida, é o plenário que decide. Então, senhores vereadores, eu digo o seguinte: o próximo vereador que quiser propor algum requerimento para abertura de CPI, que o faça de forma correta, que faça apresentando o fato determinado, o tempo certo, as assinaturas, e aí fica claro o objetivo da abertura da CPI. Agora, fazer de forma rápida, só para apresentar, e ficar uma informação subjetiva, e aí quando o pedido de CPI é arquivado, vem fazer um discurso bonito, que o vereador fulano de tal fez isso, o vereador de fulano de tal fez aquilo. Primeiro, senhores vereadores, nós estamos na casa democrática.
Cada vereador tem as... Não? Ah, é? Oh, que bom. Então, se é ditadura, o senhor tem que votar conosco. É, sou sim. E quero que o senhor vote comigo. Se eu sou ditador, eu estou determinado que o senhor vote comigo. Eu sou ditador. Então, no próximo voto, o senhor me acompanha, por favor. Então, senhor presidente, eu subi aqui, eu nem ia subir, mas fiz questão de subir, porque é muito fácil. Ser oposição é a coisa mais fácil do mundo. Esse é todos aqueles que o senhor foi, porque o senhor era, não era, depois era, não sei. Então, eu digo, é muito bonito e muito fácil, porque chega aqui, fala o que quer, diz o que quer, fala besteira, e aí fica muito lindo. Sobe o vereador Leila aqui em cima, coloca em xeque a questão do caráter dos vereadores recém-eleitos de primeiro mandato. Quero ver, senhor vereador, que se elegeu agora. Senhor vereador, graças a Deus que cada vereador aqui tem a sua opinião e seu pensamento. Não conceda uma parte, o meu tempo daqui a pouco já vai acabar. Faça a opinião. Então eu digo, cada vereador aqui tem a sua opinião. Não vem aqui querer influenciar vereador ou intimidar vereador para mudar voto. Por que não? É isso aí. E como ditador, que bem dito... Mais 30 segundos. Como sou um ditador, já que o vereador Afrânio disse que sou um ditador, vereador Afrânio, o meu voto é não e o senhor tem que seguir, porque o ditador aqui está determinando. Em discussão, os recursos. Vereador Celso Sandrini. Questão de ordem, 5 minutos. Questão de ordem, vereador Leila. Gostaria da fala na íntegra do vereador Miltinho, dizer para ele que a opinião dele tem que refletir o interesse público. Senhora vereadora, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, vamos lá, silêncio aí. Eu não votei no primeiro recurso, justamente porque não tinha assinado uns outros 15 vereadores a solicitação da abertura da CPI. Mas eu vim aqui para discutir o outro recurso também. Eu, há poucos dias atrás, para quem frequenta habitualmente a Câmara, vim aqui fazer uma análise em função de um documento produzido pelo governo passado, ao final da gestão, que dizia, nada mais, nada menos, olha os números, comparado com essa questão dos 350 mil do Doreni ali, é uma coisa estratosférica, foi essa palavra que eu usei. 23 mil imóveis não estariam pagando a verdadeira contribuição da taxa de resíduos sólidos em Florianópolis. 23 mil. Quem estava aqui se lembra que eu falei ainda, e vou repetir o exemplo. Por exemplo, e nós não tínhamos informação, mas tinha oficial, mas tinha aqui a denúncia, o jornal, inclusive, vinculou isso. A instituição Lojas Americanas, que fica ali no Largo do Pio XII, deveria, naquela época, se tivesse feito os cálculos atuais, aquela instituição deveria estar pagando R$19 mil por ano. 19 mil. E segundo o jornal, está pagando 300 por mês. E eu fiz aqui, por baixo, por cima, uma média de 23 mil imóveis, pagando entre 3, 4, 5 mil, ou seja, viram o tamanho. Com certeza, vereador Dinho, a CONCAP não estaria na situação de dificuldade que passa, que ela faz um esforço sobre-humano dos seus trabalhadores, da direção, para fazer o papel digno que a CONCAP faz, que é admirada por todos, e que nós queremos cada vez mais pública. Mas a outra CPI era mais subjetiva.
era mais subjetiva, era uma CPI, que eu não assinei, diga-se de passagem, repetindo, que era tratar de recurso que não era público, não foi tirado 350 mil do caixa do município para fazer a festa. Não foi tirado. Deveria ter entrado. A empresa Ambev deveria ter depositado o dinheiro na conta da prefeitura. Assim como o Deureni também não deveria estar ali naquela posição. É verdade. Não deveria, na condição de empresário, ainda mais do mesmo setor de eventos, não deveria estar naquela condição. Mas, ele não estando mais lá, o Ministério Público e a Justiça tem todo o direito de fazer a investigação. Nós não aqui podemos fazer uma CPI sobre uma pessoa que não é mais agente público. Afinal de contas, aqui não é um tribunal, é uma CPI de parlamentares ainda, né? Então, estou voltando para dar essa explicação, que vou voltar a favor, sim, desse requerimento, porque são 23 mil imóveis, isso é deixar de entrar dinheiro no poder público. É 23 mil imóveis que faz há muito tempo a CONCAP penar. E essa informação não foi dada por esse governo agora. Podiam dizer que o governo agora deu essa informação e era revanchismo. Ao apagar das luzes do governo passado, o secretário Basso mostrou esse relatório. E até nós, olha, vamos aqui falar politicamente também. Nós não ficamos meio tonto, porque já que a prefeita era candidata e apoiada pelo PSD, ficamos meio tontos. Meu Deus, mas como é que eles vão trazer uma... Será que estão conspirando contra a candidata Ângela Min? Então, independente se foi com o Dário que não fez, se foi com a Ângela que não fez, com o César Souza que não fez, essa informação chegou passado. E vamos apurar, sim, a responsabilidade de todos aqueles que, na pior das hipóteses, deixaram essa renúncia de receita passar. Era essa a minha posição e voto a favor do recurso. Em discussão, o recurso. O vereador Maicon Costa. Por até 5 minutos. Senhor presidente, tem muitas pessoas inscritas para o debate? Tem o Renato e o Marquito. O senhor vai encerrar aí a discussão? Sim. Só porque nós estamos aguardando, nós temos a reunião, senhor presidente, desde as 19 horas, Só tem partidárias. É a pré-convenção do nosso partido, já deveríamos estar lá, estamos aqui aguardando para a votação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste ainda, boa noite. São 19 horas e 53 minutos, pessoal nos assistindo também pela TV Câmara. Eu acho que a gente precisa ter coerência no nosso posicionamento, né? Ainda que também dá clareza explicar para a sociedade florianopolitana o que é essa CPI. Talvez o pessoal esteja confuso, então venho aqui reforçar. Mas antes, vereador Afrânio, vereadores do PSOL, os vereadores da esquerda firme aí, a esquerda, lembrar que vocês que ditadura da maioria ou da minoria é sempre ditadura, não existe, né, meio grávida, pode ser de 1 mês ou de 9 meses. Ditadura é sempre ditadura. Então, respeitar a opinião das pessoas é sempre muito importante e salutar nesse parlamento. Voltando à questão da discussão da CPI, ainda que pese que essa situação tenha acontecido no governo Ângela Min, eu gostaria muito de ouvir nessa tribuna, ainda que tenha convenção do Partido Progressista, os vereadores do Partido Progressista que estiveram lado a lado com a candidata Ângela Min na eleição, tiveram presente, sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. Eu acho que, diferente do posicionamento do relator, o Miltinho, vereador do DEM, aqui está o parecer dele, muito bem feito, diga-se de passagem, eu discordo, eu acho que tem fato determinado. O meu ponto de vista é que existe um fato determinado, ainda que a Procuradoria da Casa diga que nós não possamos investigar antigos administradores públicos, eu entendo que sim, é um entendimento pessoal e também da nossa assessoria jurídica. É a divergência nesse sentido. Porém, entretanto, senhores, eu não posso aqui ser incoerente no meu posicionamento e aí eu trago de novo o regimento da Casa à tona. Artigo 52, 110, 111. E aí, senhor presidente Guilherme Pereira, de novo é do senhor a responsabilidade de aceitar ou não a CPI. A responsabilidade é do senhor.
E aí eu faço um apelo a todos os vereadores, a todos os 23 vereadores, 23 comigo, que imediatamente, na próxima semana já, que nós possamos montar uma comissão para fazer uma revisão desse regimento, para que ele seja mais parlamentarista, que é o que defende o PSDB, inclusive, na sua essência, e menos presidencialista, que não dê tanto poder ao presidente, porque cabe a ele, como disse o vereador Dalmo nessa tribuna, nós não estamos discutindo a abertura ou não da CPI, mas sim o recurso, porque o presidente já disse que não há CPI, a decisão é dele, e é o que, no meu entendimento, no entendimento da nossa assessoria jurídica e de muita gente, inclusive que queria votar assim, ter esse pensamento, mas não vota, porque está na oposição, o regimento diz que é do presidente a autonomia, a autoridade e a prerrogativa de abrir a CPI. Diante disso, para não ser incoerente, ainda que eu entenda que existe um objeto, muito mais do que na questão do Doreni Caramori, o regimento diz que cabe ao presidente. E aí eu sugiro que a gente possa reformular um documento para que se investigue profundamente e, se possível, senhor presidente, que se abra uma CPI em relação a esse assunto. Ainda que seja contraditório a minha colocação, ela respeita o regimento dessa casa. E nós não podemos fechar os olhos, porém, existe um regimento que está acima dessa situação. Estou atento a essa. Parece uma miscelânea, mas o regimento é o que nos norteia. Obrigado, senhor presidente. Em discussão única o recurso. Vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, os argumentos que são trazidos a esta tribuna para não votar a favor do recurso, eu não vou usar a palavra de ridículo, mas umas defesas que não têm o menor fundamento, e traz bloco de regimento, e fala em Constituição. Olha, existe o fato. E, no nosso entendimento, o vereador vem para esta casa com uma das principais funções, que é de fiscalizar o executivo. É a principal função que ele tem. Legislar, fazer leis, fazer encaminhamentos para o seu bairro, comunidade ou para a cidade, são tudo funções paralelas à principal, que é a fiscalização do executivo. E uma das armas que a Câmara tem em fiscalizar o Executivo, e aí vem a questão da CPI ser uma arma da minoria, é exatamente a CPI. Se nós tivéssemos aqui um presidente da Casa que não estivesse comprometido com o poder público, com a Prefeitura, a CPI passaria. Tem um presidente da Casa comprometido com o prefeito, a CPI não passa. Então, a CPI, dessa forma, ela perde, inclusive, a sua função de ser. Por quê? Numa casa legislativa, independente se o presidente da Casa obedece ao prefeito ou não, a CPI tem que passar. Esse assunto da questão do lixo, em função de leis de 2001, 2002, 2004, levantamento feito pelo excelentíssimo André Basso, que eu tenho assim um respeito pelo saber dele, pelo compromisso com a causa pública. Olha, aqui eu até vou abrir uns minutos para falar do André, porque conheci-o pessoalmente lá na Junta Comercial, na Celesc e agora no Governo do Estado, além do município. Por onde passa, ele prima pela questão correta, pela questão certa. Pois não, vereador Lino? Não, só para destacar que também é na mesma direção, ele nunca sempre dispôs a vir aqui na casa e prestar esclarecimentos, na época, né, quando foi solicitado. Sem medo de nem esconder. O André, ele não tem medo, porque o André não falta com a verdade. O André, ele tem... muitas vezes você conhece um servidor
um ente público pelo compromisso que ele tem com a causa pública. O André é uma dessas pessoas, ele tem um compromisso com a causa pública. E o levantamento que a Prefeitura fez com relação à distorção dos valores cobrados na taxa de lixo, ela chega a ser ridícula. E lá atrás, se a questão não é querer voltar em outras administrações, mas nós temos o motivo da administração passada que fez o levantamento e essa simplesmente não aceitou, como também temos uma motivação para que então se resolva o caso agora. Depois da CPI feita, onde você aponta os erros e de que forma que isso aconteceu, é uma arma para o próprio prefeito poder aumentar a arrecadação. Por quê? Com a pressão da CPI, ele vai ser obrigado a mudar nessa questão da cobrança. Ora, poderiam, se não tivessem comprometidos com apoiadores, se não tivessem esse compromisso com apoiadores, com certeza estariam hoje até agradecendo a CPI, que é uma arma de pressão, que ele pode chegar num determinado projeto de lei e dizer, agora temos a CPI, temos que fazer essa mudança e não tem saída, para fazer a melhor arrecadação. Olha, como quer se continuar a dar privilégio nessa cidade, que é uma característica nessa cidade, é governante municipal a dar privilégio. Tem grupos nessa cidade que surfam dentro da prefeitura com a maior tranquilidade do mundo. Muitas vezes dão uma pracinha, fazem alguma outra coisa, mas o que ganham em troca. E olha, eu aqui vou novamente falar num assunto. Quando todo mundo fala que a VOA fez praça daquilo, é uma gota que eles dão ao que deu de lucro aquele empreendimento na Beira-Mar Norte, que foi feito em cima do riacho, numa canalização. Todo mundo sabe disso. Em qualquer lugar no interior da ilha, se você tiver uma casinha há 100 anos, perto de um riozinho, vai lá, florinho, pumba. Aqui não, aqui fazem negócio. Então, eu lamento que essa casa, eu ainda estou com a esperança que haja votação. Vereador João da Bega, tá? Eu tenho esperança que essa votação ainda possa, de repente, fazer o meia-culpa, salvar a casa na metade do tempo. Em discussão, único recurso. Vereador Marquito, por até 5 minutos. Marquito, eu nem vou descer, quero que você dê aqui. É uma coisa arada, né? É um amor, né, pessoal? Vereadores, eu queria só fazer algumas ponderações aqui, especialmente algumas questões que o vereador Miltinho colocou, a partir do momento que ele foi o relator, né? E fez o parecer na comissão do nosso requerimento. Primeiro, dizer que existe muito estudo em cima dessa temática. E o estudo em cima dessa falta de base para o cálculo da taxa de coleta de resíduos sólidos, ela vem sendo feita há alguns anos, né? Alguns vereadores tiveram relação com isso, o próprio vereador Afrânio, que foi quem provocou esse pedido, veio fazendo um estudo, e ele se expressa, esse estudo, e consegue ser condensado a partir de uma reportagem muito bem qualificada, uma reportagem que saiu Notícias do Dia, muito bem pautada e justificada. E essa reportagem está anexada no requerimento da abertura da CPI. Mas não é porque por ser uma reportagem sem referências, ela vem com referência. Ela vem com a auditoria, ela vem com a referência de estudos internos da prefeitura, ela vem com referência de dados oficiais da própria CONCAP. Não é uma reportagem sem nenhuma referência legal, ela está totalmente referenciada. Segundo, né, então ela não foi uma explosão e um argumento, como o vereador Miltinho colocou aqui, que é um argumento sem nenhuma base, sem nenhum estudo. Foi sim feito, o vereador Miltinho, muito estudo e principalmente tem embasamento de auditorias e documentos internos da prefeitura, de referências bem declaradas. O segundo é a questão de que o vereador coloca, né, da ausência de fato determinado.
a própria Procuradoria da Casa fala que tem fato determinado, sim. O fato determinado é a falta de consistência legal para o lançamento da taxa de coleta de resíduos sólidos. E fala que esse fato determinado ele é dos dias atuais, porque a atual taxa de coleta de resíduos sólidos foi lançada sem uma base legal, porém ela vem desde 2001 essa inconsistência. Então não tem como a gente dizer que vamos investigar um fato deste ano, sendo que se a gente for procurar onde surge, ela vai dar lá em 2001, 2003, 2004. Portanto, a gente coloca muito declarado que é dos dias atuais, da atual gestão. Então a gente não está retirando, a gente não quer investigar as gestões passadas. A gente começa a partir dessa gestão. Então desconstrói todos os argumentos colocados para não abrir a CPI e não aceitar o nosso recurso. Então vamos ter muita clareza e, além disso, como colocou o vereador Celso Sandrini, nós estamos aqui trabalhando, minha gente, e a população que ouça, só esse ano a gente deixou de arrecadar no mínimo 15 milhões de reais. Se puder fazer retroativo, vai para casa de 80 milhões de reais. Não é brincadeira isso aqui. Não é um valor baixo. Isso daqui é referente ao recurso necessário para que a cidade consiga ter um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, para que consiga aplicar o seu plano de coleta seletiva, para que tenhamos uma cidade coerente ambientalmente com aquilo tudo que se prega. Então, é sim uma intenção e é uma necessidade pública abrir essa CPI. Primeiro porque vai determinar uma legalidade na correção dessa taxa para a cobrança dos grandes geradores ou dos estabelecimentos comerciais acima de 50 metros quadrados. Segundo, que é a forma de levantarmos o debate sobre o custo real que temos para o gerenciamento de resíduos na cidade. Então não é a CPI faz isso sim, vereador Khatumi. A CPI ela vai levantar e ver onde que esse furo surgiu. Portanto é necessário, temos vazamento legal, tem fato determinado, tem data, tem período e ela surge a partir dessa gestão. Não estamos querendo investigar a gestão Y, X ou Z. Ela fala que é dos dias atuais até a gente encontrar onde que foi que surgiu essa inconsistência. Portanto, ela tem todos os atributos legais, vereador Dalmo, para a gente abrir e aceitar, sim, aceitarmos o recurso e darmos andamento à abertura dessa CPI. A cidade toda quer isso, ninguém mais aguenta falar de que os resíduos sólidos dessa cidade não têm um destino adequado e que nós não temos recurso para isso. Nós temos uma falha... Mais 30 segundos. Bruno. Obrigado. Nós temos uma falha de onde tirarmos e de qual fator regular e oficial nós temos que cobrar, especialmente os estabelecimentos comerciais. E a CPI trata disso. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Renato. Eu gostaria de solicitar a votação nominal eletrônica. Eletrônica não dá, vereador. Por que Vamos não fazer dá? nominal. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão única do recurso. Em votação única o recurso. Votação nominal, vereador. É eletrônica, não é possível, presidente? É eletrônica, a votação Não eletrônica. é possível, eles têm que cadastrar ali. Não está cadastrado. Dinho. Como vota Guilherme Pereira? Vota não. Afrânio. Eu voto sim. Bruno. Não. Celso. Em favor da CONCAP, sim. Claudinei, não. Dalmo. Vota não. Dinho. Vota não. Herádio. Vota não. Fábio Braga. Vota não. Gabrielzinho. Não. Jefferson. Não, senhor. João Luiz. Não. Lino Pérez. Em nome da transparência do cálculo tarifário, voto sim. Maico Costa. Seguindo a analogia da outra CPI, Constituição Federal, Lei Orgânica, voto não. Marcelo da Intendência. Vota sim. Muito bem. Maquito. Voto sim.
Maria da Graça. Voto não. Miltinho. Voto não. Pedrão. Voto sim. Rafael Dausch. Não. Renato da Farmácia. Vota sim. Catume. Eu voto não. Lila. Sim. Declaração de voto, presidente, por gentileza. 8 votos, presidente. 8 votos sim, 15 votos não. Declaração de voto, presidente. Está rejeitado o recurso regimental. Para votar. Questão de ordem, 047-2017. Declaração de voto, vereador Pedrão. Por até 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente Gui Pereira. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Tá certo, parabéns. Questão de ordem. Tem vereador na tribuna? Não, é o resultado da votação que eu não entendi. Quanto foi? 15 a 8. Senhor presidente, nossa bancada do Partido Progressista, independente do parecer da Procuradoria, nós fizemos questão, até está causando um certo murmúrio no plenário, porque o plenário compreendeu o motivo da abertura da CPI. E aqui, eu e o vereador Marcelo, que é membro do Partido Progressista, nós fizemos questão, mesmo com um parecer contrário da Procuradoria à abertura dessa CPI, fizemos questão de votar favorável à abertura da CPI, para justamente mostrar que o nosso comprometimento com a cidade é maior do que o comprometimento partidário, porque ficou nítido na redação da abertura dessa CPI que o fato era para buscar o Partido Progressista, porque não tem motivos de dizer que a CPI tinha que investigar de 2017 a 1997. Por que não investigou até 1988? Por que não investigou 1950? Já que quer remexer todo o passado, vamos remexer de todas as gestões. Então, esse foi o nosso ponto de entendimento. Nós cumprimentamos os vereadores que votaram não à abertura da CPI, pelo fato de seguirem o parecer da Procuradoria da Casa, o qual está tecnicamente subsidiando a tomada de decisão de todos os parlamentares. Nós, se não fosse a ligação direta com o Partido Progressista para a abertura desta CPI, nós teríamos votado não, porque o subsídio da Procuradoria desta Casa é nítido, dizendo que não há fato determinado pela tempestividade da forma como foi criada a CPI. Nós votamos favorável simplesmente para dizer a toda a cidade de Florianópolis que, se todos aqui forem abrir CPI para tentar manchar a imagem de partido político, nós vamos ter que abrir uma para cada um. O fato determinado é a taxa de lixo que está sendo cobrada de forma errada, e não um partido político que fez um ato ou isso. Isso é consequência da apuração, mas a forma como foi redigido aqui, e desde o começo, nós subscrevemos para investigar a taxa de lixo, não para investigar partido. E é por isso que o nosso voto foi favorável. Agora, se vier uma nova CPI dessa para investigar a taxa de lixo como objeto, nós vamos também subscrever. Mas a forma como foi redigido isso aqui, para nós, foi uma ofensa, e como somos homens de caráter, que olham no olho do povo de Florianópolis, independente de sigla partidária, nós decidimos, com muita dificuldade, senhores vereadores, votar pela aprovação da manutenção da CPI, em que pese tamanho absurdo contrariar o parecer técnico da Procuradoria. É por isso que eu cumprimento a todos os parlamentares que votaram não à manutenção desta CPI, pelo fato de seguir a linha jurídica, a linha técnica que a Procuradoria da Câmara desenvolveu no seu parecer. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu e o vereador Marcelo, nós temos uma pré-convenção do partido que está acontecendo desde as 19 horas, estamos a 1h20 atrasados. Fizemos questão de ficar aqui até o término da sessão, até o término da votação
deste parecer, deste recurso, para que nós firmássemos a nossa posição. Eu agradeço a todos, desejo uma boa continuidade de sessão. Infelizmente, não vamos conseguir ficar até o término, senhor presidente, e em nome da nossa bancada do Partido Progressista, conseguimos, com nossa posição em plenário, novamente mostrar que nós não temos receio, mesmo se for para investigar o próprio partido, só não consideramos certo desconsiderar tecnicamente o parecer da Procuradoria em prol de uma decisão política com intenções partidárias. Isso é errado. Então, cumprimento a todos os parlamentares novamente que votaram pela técnica, pela Constituição. Muito obrigado. Vereador Roberto Catume, por até 5 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes. Eu hoje, vereador Pedrão, hoje eu acho que não entendi mais nada. Sinceridade, vereador Pedrão, hoje para mim foi uma decepção. Todo respeito. Pelo amor de Deus, é só ler. É só colocar hoje na sua casa a declaração de voto do vereador Pedrão. Elogiou nós, dizendo que nós votamos não, porque estávamos corretos. E ele votou sim. Se está correto não, votar sim para quê? Com todo respeito, vereador Pedrão. Isso é uma maluqueza. Senhores, não é eu que estou falando, é o vereador Pedrão. Olha, está certo, é uma perseguição política, mas nós vamos votar sim. Votou sim, porque é o penúltimo a votar, e a galinha estava morta. Essa é a verdade. Pelo amor de Deus, hoje aqui, vereador, olha, com todo respeito e admiração que eu tenho, mas olha, não vai demorar muito tempo, eu venho falando com os próprios coisas, pelo amor de Deus. E eu declaro, ainda bem que agradeceram aqui os votos do não, porque o sim seria uma injustiça ter uma CPI de perseguição. E votaram sim. Que coisa de louco, meu Deus. Com todo respeito. Olha, o vereador Catume é pobre, tadinho, é analfabeto, como eles dizem, mas olha, cada dia que passa, eu honro o nome do meu pai. É se ensina ou não? Que loucura. Eu acho, vereador, presidente, nesta hora, vereador Claudinei, vamos inverter as votações aí, eu acho que tem que ter, não tem que ser por ordem alfabética, não. Eu acho que tem que ser sorteio na hora, vereador Afrânio, para votar. O senhor sempre é o segundo a votar. O senhor não tem o privilégio de votar quando a galinha, o caldo da galinha está pronto, vereador Marquito. Acho que nós devemos levar isso aí, sabe? Vamos inverter sorteio de como vai chamar. Porque é uma loucura, com todo respeito. Eu sou o penúltimo, depois de mim só tem o vereador Lela, que também é um privilegiado, é o último a votar. Eu acho que ele concorda comigo. Quando ele vota, o voto dele vale nada, ou não vale menos, ou vale tudo. Ou não é, vereador Lela? Vamos falar a verdade. É muito seguro. Então eu acho que tem que mudar isso aí, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, não vou brigar com Vossa Excelência, mas hoje Vossa Excelência deu um tiro no pé. Eu só espero que esse tiro no pé não deixe Vossa Excelência manco por muitos dias, porque realmente, povo de Florianópolis. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Só para deixar claro também, que acho que faltou a compreensão de alguns vereadores na minha fala, é que nós também votamos hoje, senhor presidente, o recurso, e nossa posição é contrária a que o presidente, de forma unilateral, possa arquivar qualquer CPI. Então, o nosso voto está de acordo conforme a primeira CPI que foi arquivada. Nós não concordamos
que o presidente, de forma unilateral, por sua decisão, com base no seu julgamento, no seu juízo de valor, nós fizemos o que, senhor presidente? Mantivemos a nossa coerência, porque a CPI é direito de minoria e, para o nosso entendimento, basta ter 8 assinaturas para ser aberta. Não há necessidade de um pré-julgamento do presidente, que é o que estamos discutindo no dia de hoje. Então, além de tirar a questão partidária, a questão técnica, nós votamos contrário ao entendimento do presidente, que nesse momento este foi quem realmente errou, por tomar decisão unilateral e se julgando o dono do regimento e da Câmara. Vereador Afrânio, declaração de voto. Bem, colegas vereadores, eu queria recompor o raciocínio, porque aqui virou uma discussão eminentemente política, mas o recurso, ele é técnico. O recurso, e toda vez que um presidente da Câmara de Vereadores, de qualquer Câmara, de qualquer Assembleia Legislativa, de Congresso Nacional, ele resolver arquivar a CPI, tem que se entrar com recurso, porque não é atribuição dele. O que nós estamos discutindo aqui, nós fizemos 2 recursos, porque eram 2 CPIs separadas. É se o presidente, se a decisão administrativa de caráter político, mas ela foi administrativa, enquanto ato ela é administrativa, enquanto concepção ela é política, do presidente Guilherme Pereira, em dizer que no reinado dele não haverá mais CPI. Não haverá mais CPI. E aqui, os vereadores dizendo sim, apoiando os súditos, apoiando. Isso é uma pouca vergonha, porque o recurso, ele é um recurso para dizer assim, presidente de Câmara de Vereadores não pode arquivar CPI, não pode matar CPI. CPI é um direito de minoria. Aí os vereadores trouxeram ao plenário um recurso, e os vereadores votaram, dizendo que o presidente tem razão. É uma maioria aqui dizendo que o presidente tem razão em ele tomar a decisão. Não se pode votar CPI, gente. CPI não se vota em lugar nenhum do mundo. CPI, a tensão entre minoria e maioria, onde o governo propositadamente articula uma obstrução, não pode ocorrer, não se vota CPI. CPI se abre por meio de assinaturas. Vossa Excelência não sabia disso, vereador Claudemir? O senhor acha que vota? Amanhã o senhor quer abrir uma CPI, nós vamos botar em votação? O direito de CPI, o direito da minoria, fica prejudicado. Porque vocês concordam com CPI? Quem quer bacalhau? Virou um chacrinha. Concorda com CPI? Não, eu não concordo com a CPI aí, eu não botei nada no bolso, ninguém conversou comigo. Essa aí eu não quero. Não é seu direito de fazer isso, vereador. Não é seu direito. O senhor não tem direito de votar a minha CPI. Tem direito a não assinar. A não assinar eu concordo. Não, eu não quero. Mas depois de aberto, depois de consignado 8 assinaturas, Vossa Excelência vinha aqui dizer: tira essa CPI daí. Afasta. Isso aí não interessa ao Jean, ao G15. Claro, foi isso que fizeram aqui. O que está
uma pleiade de secretários aqui dentro? Ou não era algo de interesse do governo? Isso é ferir de morte o direito legislativo de investigar. É uma atribuição legislativa a investigação? Vossas Excelências estão se lixando. Porque sabe que se abrir a CPI e investigar, ai, 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 meu Deus do céu. Ai, 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 meu Deus do céu. Vereador Glaudemir, o senhor sabe que... Mais 30 segundos. Vossa Excelência sabe que nós vamos chegar numa coisa que o senhor não quer. Por isso que o senhor se colocou na frente para obstruir a minoria. Lamentavelmente, Vossa Excelência errou profundamente. Não compete a Vossa Excelência decidir se CPI pode ou não abrir. Eu não sou presidente, então não foi eu que determinei. Mas o senhor me convenceu quando chamou o Doreni aqui, ele explicou e me convenceu. Foi o senhor que me convenceu, chamando o Doreni para dar explicação. Vereador Renato, por 5 minutos. Vereador Renato, por 5 minutos, declaração de voto. Não, o vereador Afrânio, retrato falar da sua pessoa. Eu não tenho intimidade para o senhor falar da minha pessoa. Pode ir, Renato, é tu. Estou falando da tua pessoa. É tu, Renato. Não estou falando da tua pessoa. Estou falando contigo que é vereador e votou. Não, pode ir, Renato, é tu. Teu mandato. Votei e voto o quanto for necessário, que o voto é meu. Pode ir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tinha esperança de que, em aprovar o segundo recurso, nós pudéssemos sair daqui hoje. Olha, lamentavelmente, na primeira CPI, a casa ela negou por uma questão muito próxima ao prefeito, ao G15, mas a minha esperança é que, na segunda votação do recurso da CPI do lixo, que é uma questão de se mexer, inclusive, com o orçamento da cidade, em se mexer com vantagens que determinados grupos recebem aqui. Se nós formos lá na casa da Dona Maria, vereador Celso Sandrini, lá no Ribeirão, ela não está inclusa nesse grupo. Mas grandes comerciantes, como é que eu te diria, quem paga a campanha de prefeitos, candidatos a prefeito, dão brindes para campanhas de políticos, acabaram sendo beneficiados. Porque a hora que nós abrirmos essa lista de mais de 23 mil munícipes que pagam abaixo do que deveriam pagar, nós vamos encontrar muita gente boa no meio disso. Como eu disse da primeira vez, o meu voto a favor do recurso vai dentro da ótica que o vereador recebe na hora do voto. Vereador, eu estou votando no senhor porque confiamos na sua fiscalização do próximo prefeito. Se não tiver nada para denunciar, se não tiver nada para falar, ótimo, é porque a cidade vai bem. Mas a sua função é vigiar. Que aqui não adianta nem orar, vereador Lino. Aqui é só vigília. Mas o que acontece? Eu fui ali fora, olhar pessoalmente, mandei fotografar, eles não estão nem aí. O que eles queriam hoje, o secretariado do governo que esteve aqui, eles queriam garantir não só a votação para que não se abrisse CPI, mas mostrar, sobretudo, vereador Lino, a supremacia
que esse governo tem em cima da Câmara Municipal. Nós lamentamos, porque a Câmara ela fica desfigurada diante do município, no momento que cede a uma votação, porque os secretários estão na antessala. Podiam até ser mais discretos, vereador Celso Sandrini, ficar assim, no gabinete de algum vereador, acompanhando pela TV. Não. A prepotência, ela precisa ser mostrada. Agora, eu costumo dizer que o fracasso de uma determinada organização, de um determinado governo, ele costuma estar presente na prepotência da antessala. E a prepotência que esses secretários mostraram aqui hoje na antessala é o fracasso do Legislativo. Falei para o vereador Afrânio que nós temos aí pela frente ainda 3 anos e 8 meses. De que forma que a gente sai daqui hoje sendo desrespeitados, sobremaneira, não nas nossas posições, mas naquilo que a cidade clama. Mais do que Doreni, a questão do Doreni, que era uma questão à parte, a CPI do lixo, ela estava sendo muito mais esperada. Eu, quando eu coloquei no Face a fotografia dos secretários que estavam na antessala, vieram as várias perguntas. E a CPI do lixo? E a do lixo? Ninguém nem falou na do Doreni. A CPI do lixo, ela ia mexer com a cidade. Porque está todo mundo sem muita paciência quando essas cobranças são desproporcionais. E é complicado isso para o morador. É complicado para o morador hoje que está pagando uma taxa altíssima de lixo pela garagem. Casinhas pequenas pagando taxa alta de lixo. Quando a gente faz a comparação de grandes empresas, como foi citado aqui, as Lojas Americanas e outras, olha, as pessoas ficam estremecidas diante de uma barbaridade dessa. Então, o governo, se tivesse tido um pouco mais de inteligência e menos compromisso com seus parceiros, teria deixado essa CPI ser aberta de qualquer forma. Num primeiro momento, poderia acabar em seguida, porque não tem a maioria, ou num segundo momento, pensando na cidade, pensando na cidade, poderiam criar um argumento para que no futuro pudesse revisar todas essas taxas, porque a Câmara Municipal atendeu o clamor da população. Por isso, eu, com muita responsabilidade e com muita galhardia, eu votei a favor do recurso. Declaração de voto, vereador Lino. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores que ainda estão no recinto, que eu queria citar aqui o vereador Sandrini, vereador Afrânio, vereador Renata Farmácia, Marquito, vereador João Luiz, vereador Miltinho, vereador Claudinei, vereador Dinho, vereador Maicon. Queria, só para justificar o meu voto, da seguinte questão: além dos aspectos, já levantamos em relação à votação anterior, do princípio da minoria, que aqui também volta novamente, de totalmente a inadequação e de um presidente decidir se pode abrir o CPI ou não, que isso aí, para mim, é uma arbitrariedade, isso que abriu já um precedente gravíssimo para isso. Nós temos que ter um jeito de ajustar melhor no regimento. Da soberania